Cerca de 5 anos atrás, eu morava no centro de uma grande cidade dos Estados Unidos. Eu sempre fui uma pessoa noturna, então muitas vezes me encontrava entediada depois que meu colega de quarto, que decididamente não era uma pessoa noturna, ia dormir. Para passar o tempo, eu costumava fazer longas caminhadas e passar o tempo pensando. Passei 4 anos assim, andando sozinho à noite, e nunca tive motivo para sentir medo. Eu sempre brincava com meu colega de quarto que até os traficantes de drogas da cidade eram educados. Mas tudo isso mudou em apenas alguns minutos de uma noite. Era uma quarta-feira, em algum lugar entre 1 e 2 da manhã, e eu estava andando perto de um parque patrulhado pela polícia bem longe do meu apartamento. Foi uma noite tranquila, mesmo para uma noite de semana, com muito pouco tráfego e quase ninguém a pé. O parque, como a maioria das noites, estava completamente vazio. Eu virei em uma pequena rua lateral, a fim de voltar para o meu apartamento quando eu notei pela primeira vez. No outro extremo da rua, do meu lado, estava a silhueta de um homem, dançando. Era uma dança estranha, semelhante a uma valsa, mas ele terminava cada passo com um estranho passo para frente. Eu acho que você poderia dizer que ele estava dançando, indo direto para mim. Decidindo que ele provavelmente estava bêbado, eu me aproximei o máximo que pude da estrada para dar-lhe a maior parte da calçada para passar por mim. Quanto mais perto ele chegava, mais eu percebia o quão graciosamente ele estava se movendo. Ele era muito alto e magro, e vestia um terno velho. Ele dançou mais perto ainda, até que eu pude distinguir seu rosto. Seus olhos estavam abertos e selvagens, a cabeça ligeiramente inclinada para trás, olhando para o céu. Sua boca formava um desenho largo de um sorriso dolorosamente aberto. Olhando para aqueles olhos e o sorriso, decidi atravessar a rua antes que ele dançasse para mais perto de mim. Tirei os olhos dele para atravessar a rua vazia. Quando cheguei ao outro lado, olhei para trás. E depois paralisei onde estava. Ele tinha parado de dançar e estava com um pé na rua, perfeitamente paralelo a mim. Ele estava de frente para mim, mas ainda olhando para o céu. Sorriso ainda largo em seus lábios. Fiquei completamente nervoso com isso. Comecei a andar novamente, mas mantive meus olhos no homem. Ele não se moveu. Uma vez que eu tinha colocado cerca de meio quarteirão entre nós, eu tirei os olhos dele por um momento para observar a calçada na minha frente. A rua e a calçada à minha frente estavam completamente vazias. Ainda enervado, olhei para trás para onde ele estava parado para encontrá-lo desaparecido. Por breves momentos me senti aliviado, até que eu notei. Ele havia atravessado a rua e agora estava ligeiramente agachado. Eu não podia dizer com certeza devido à distância e às sombras, mas eu tinha certeza de que ele estava de frente para mim. Eu tinha desviado o olhar dele por não mais do que 10 segundos, então estava claro que ele havia se movido rápido. Fiquei tão chocado que fiquei ali por algum tempo, olhando para ele. E então ele começou a se mover em minha direção novamente. Ele deu passos gigantescos e exagerados na ponta dos pés, como se fosse um personagem de desenho animado se esgueirando para cima de alguém. Só que ele estava se movendo muito, muito rapidamente. Eu gostaria de dizer que neste momento eu fugi ou puxei meu spray de pimenta ou meu celular ou qualquer outra coisa, mas eu não fiz. Eu apenas fiquei lá, completamente congelado enquanto o homem sorridente se arrastava em minha direção. E então ele parou novamente, a cerca de um carro de distância de mim. Ainda sorrindo seu sorriso, ainda olhando para o céu. Quando finalmente encontrei minha voz, deixei escapar a primeira coisa que me veio à mente. O que eu queria perguntar era: o que diabos você quer? Em um tom irritado e de comando. O que saiu foi um gemido: que diabos você? Gaguejando. Independentemente de seres humanos poderem ou não sentir o cheiro do medo, eles certamente podem ouvi-lo.
Eu ouvi isso em minha própria voz, e isso só me deixou com mais medo. Mas ele não reagiu a isso. Ele apenas ficou lá, sorrindo. E então, depois do que parecia ser para sempre, ele se virou, muito lentamente, e começou a dançar e se afastar. Assim mesmo. Não querendo virar as costas para ele novamente, eu apenas o vi partir, até que ele estava longe o suficiente para quase estar fora de vista. E então eu percebi algo. Ele não estava mais se afastando, nem dançando. Eu assisti horrorizado como a forma distante dele crescia cada vez mais. Ele estava voltando para o meu caminho. E desta vez ele estava correndo. Eu corri também. Corri até sair da estrada lateral e voltar para uma estrada mais bem iluminada com tráfego esparso. Olhando para trás de mim, então, ele não estava em nenhum lugar para ser encontrado. O resto do caminho para casa, eu continuei olhando por cima do meu ombro, sempre esperando ver seu sorriso estúpido, mas ele nunca estava lá. Eu morei naquela cidade por 6 meses depois daquela noite, e eu nunca mais saí para outra caminhada. Havia algo em seu rosto que sempre me assombrou. Ele não parecia bêbado, ele não parecia drogado. Ele parecia completamente totalmente insano. E isso é uma coisa muito, muito assustadora de se ver. A primeira vez que me lembro, eu era uma criança na casa dos meus pais, talvez tinha 10 anos ou um pouco mais. Eu estava no quintal com meus fones de ouvido, ouvindo música, provavelmente no meu CD player. Era noite, muito escuro, sem luzes de rua no nosso bairro, mas a iluminação do quintal estava acesa. Olhei para cima e para baixo no quintal, pela cerca da frente, ao longo da lateral da casa, estava uma mulher de branco andando até mim. Ela tinha aquela aparência clássica de fantasma branco e um vestido flutuando. Eu corri de volta para casa o mais rápido que pude. Nunca a vi antes, nunca mais a vi, nem nada mais lá. Anos depois, meus pais remodelaram a casa e metade daquela parte do pátio foi levada pela terceira vaga para a garagem. A casa foi construída em 1938, o bairro do final dos anos 20 até o final dos anos 30, talvez anos 40, costumava ser pomares de frutas, não um passado misterioso ou assustador. Temos muitos historiadores locais na área. A coisa mais próxima que temos de uma história de fantasmas é um adolescente sendo morto em um acidente em um equipamento de fazenda em um galpão na casa de seus pais em 1929. Não faço ideia do que vi ou porquê, além de assumir que minha imaginação estava muito ativa. Outra vez, quando era um veterano na faculdade, estava na sala escura de fotos trabalhando em um projeto tarde da noite. Eu era o único lá. Eu provavelmente estava com fones de ouvido, como eu costumo fazer. Eu estava caminhando em direção à saída para verificar uma impressão final na luz e olhei para cima da minha impressão e vi um soldado da era da Guerra Civil olhando diretamente para mim. Eu engasguei, pulei para trás, e depois que pisquei ele tinha ido embora. Ninguém mais entrou no laboratório naquela noite enquanto eu estava lá. O prédio de arte onde ficava o laboratório fotográfico foi construído no antigo terreno do jardim, que era uma residência e antes de tornar-se uma faculdade. Eu novamente presumo que era a minha imaginação ativa, mas por que foi isso que eu vi, eu não tenho ideia. Eu não sou um grande entusiasta de história, as impressões que eu estava trabalhando eram paisagens, e era Oregon, não o que eu pensaria como um ponto de acesso para a guerra civil. Eu tive vários episódios de paralisia do sono antes, geralmente eu só espero parado para voltar a dormir. É sempre alguém ou algo parado no canto da sala nas sombras, ou fora das portas de vidro, eu posso ver uma silhueta através das cortinas fechadas. Uma vez consegui sair da paralisia e sutilmente alcancei minha lanterna gigante que eu mantenho na cama. Iluminei o canto e o quarto com ele, e nada lá, é claro. Então houve aquelas alucinações de febre.
Aquelas foram esquisitas. Estava em casa da faculdade para as férias de primavera, acabei doente e miserável a semana toda com um resfriado desagradável e febre. Uma noite, havia uma senhora de branco de pé ao pé da minha cama, totalmente diferente da que vi na minha infância, e meu quarto é completamente oposto do lado da casa em que ela estava. Lembro-me de sentar e dizer: "Mãe", pensando que minha mãe tinha vindo para me ver. Percebi que não era minha mãe e entrei em pânico, mas ela desapareceu. Na noite seguinte eu vi a cabeça decepada do meu pai na cama ao meu lado, expressão pacífica, sem sangue, apenas deitado lá. Enquanto acordava, gradualmente desbotou em apenas as dobras do cobertor. Outra vez minha mãe e eu fizemos uma viagem para Nova Orleans. Me diverti muito. Estávamos hospedados no Hotel Le Pavillon, que tem 1 tonelada de fantasmas e histórias de fantasmas, e é um hotel muito legal. Na nossa última noite lá, vamos para a cama, apagamos a luz, está escuro. Alguns minutos depois, a luz se acende. Eu me pergunto, meio dormindo, por que minha mãe acendeu a luz? Não a ouvi levantar ou se mexer, então ela deve estar indo ao banheiro ou está checando algo. 1 minuto depois, ainda está ligado. Eu viro e começo a perguntar por que ela acendeu a luz. Ao mesmo tempo, ela rola e me pergunta por que eu acendi a luz. Nós nos olhamos e arregalamos os olhos. Não vimos ou ouvimos nenhum dos outros fantasmas lá, mas tivemos nossa experiência antes de sairmos. No ano passado me mudei para um novo estado para a pós-graduação. Estou em um complexo de apartamentos muito agradável em uma área segura nos arredores da cidade. Eu sou uma jovem mulher e esta foi a primeira vez que morei sozinha e a primeira vez que tive um apartamento no térreo, então eu estava feliz por estar em uma área tão agradável. Eu tenho 2 cachorros e todas as manhãs eu os levo em uma caminhada de 30 minutos antes de sair para trabalhar ao redor do complexo. Geralmente, quando eu os levo para a caminhada é por volta das 7h30 da manhã, então é bastante incomum que eu veja qualquer outra pessoa andando pelos prédios. Vários meses atrás, no entanto, um cara talvez na casa dos 30 anos, vamos chamá-lo de Brad, me parou e pediu para acariciar meus cachorros. Eles são amigáveis e ele foi educado, então eu deixei. Ele continuou dizendo como eles eram fofos e que ele também tinha um cão, nada estranho, e então nós seguimos por caminhos separados. Na manhã seguinte eu estava na área gramada em frente ao meu prédio deixando meus cães correr um pouco depois da caminhada. Brad veio e imediatamente pegou um dos meus cães como um bebê e começou a acariciá-la. Para quem não sabe, é super estranho e preocupante para alguém que você não conhece apenas pegar seu cachorro. Eu disse a ele que ela não gostava de ser pega, e ele a colocou no chão e brincou que estava tudo bem porque eu sou um pai de cachorro, embora meus cachorros sejam burros e não tão fofos quanto os seus. Ele então começou a me perguntar o que eu fazia e mencionou que ele acabou de começar a trabalhar na manutenção para o complexo, mas que antes ele era um personal trainer que tinha sido demitido recentemente. Depois de 1 minuto, eu dei a desculpa que eu precisava ir e ele foi embora. Achei o encontro um pouco estranho, especialmente porque eu conheci ontem e nem sabia o nome dele, mas aqui ele estava fazendo perguntas pessoais e pegando meus cachorros. Mas eu continuei com o meu dia. No dia seguinte eu levo meus cachorros para mais uma caminhada e desta vez ele está esperando do lado de fora do meu apartamento. Ok, estranho, eu pensei. Desta vez, a conversa foi um pouco preocupante. Ele mencionou que eu parecia estar em boa forma, mas se eu quisesse, poderíamos correr pelo complexo pela manhã. Seu comportamento era muito macho-alfa, mas eu não me acanho facilmente, especialmente porque infelizmente este não foi meu primeiro encontro com um cara estranhamente insistente. Eu rapidamente recusei e disse que meu namorado e eu caminhamos para que eu não precisasse mais de exercício. Ele pareceu não se importar,
porque ele passou a dizer que ficaria feliz em me dar um trabalho em uma sessão privada. Afinal, ele era personal trainer. Ele também mencionou que se eu precisasse de alguém para deixar meus cães saírem passear enquanto eu estava fora, ele tinha as chaves principais como manutenção de todos os apartamentos e ficaria feliz em levá-los para mim. O tempo todo ele ainda não tinha dado seu nome. Não só isso, mas oferecer-se para ir à minha casa quando eu não estava lá, foi intimidante e isso é o que realmente me assustou. Depois desse dia, decidi mudar minha rotina matinal. Durante as 2 semanas seguintes caminhamos em um horário diferente, saí mais cedo para trabalhar e tomei um caminho diferente para nossa caminhada matinal. Nos primeiros dias eu podia vê-lo através da linha da árvore permanecendo fora do meu apartamento pegando lixo, mas depois de alguns dias ele não estava mais lá. Depois de 2 semanas eu senti que certamente eu poderia voltar à rotina normal, já que eu não tinha visto ele na última semana. Isso, no entanto, acabou por ser um erro. Na manhã seguinte saímos para nossa caminhada às 7h30 e ele estava ao lado do meu carro. Eu não sabia o que fazer, ele tinha me visto então eu não podia simplesmente voltar de volta ao virar da esquina. Ele veio e imediatamente começou a questionar onde eu estava e disse que estava esperando por mim, mas não tinha me visto. Eu disse que estava aqui, só que eu trocava minha rotina de caminhada de vez em quando para evitar que os cães fiquem entediados. Mentira, eles estão felizes com qualquer caminhada. Ele estava obviamente irritado e chateado e zombou disso. Então ele disse a coisa que realmente me assustou. Ele disse que eu estava mentindo, e ele sabia porque meu carro não estava lá. Eu nunca disse a ele qual carro era meu, nunca falei com ele ou ouvi enquanto entrava, saía ou dirigia meu carro. Então, para mim, isso significava que ele estava me observando enquanto eu não sabia ou tinha de alguma forma pego meu modelo de carro no meu pedido de locatário. Eu rapidamente dei uma desculpa para sair e não sair em caminhadas no próximo mês. Tudo isso aconteceu no período de 3 semanas. No mês seguinte, toda vez que saía, chegava ao fim para ter certeza que ele não estava lá. Tenho uma câmera de segurança. Eu ligo meu alarme todos os dias quando saio. Pensei em dizer algo aos gerentes do apartamento, mas não tinha o nome dele. O complexo é muito grande, então a equipe de manutenção é grande e eu senti que apenas dizer um cara branco de 30 anos seria apenas uma perda de tempo. Felizmente, não muito tempo depois, ele desapareceu aparentemente para sempre. Não o vejo desde então. Mas isso definitivamente me deixou mais paranoica sobre viver sozinho no térreo. Eu não sei se todos vocês vão ver isso como uma reação exagerada da minha parte, mas isso realmente me abalou. Entre agosto de 2012 e junho de 2013, quando eu tinha 20 anos, meu namorado Ryan estava morando no exterior em Trieste, Itália, como professor. Nós dois somos da Nova Inglaterra e infelizmente fiquei presa em casa no meu primeiro ano de faculdade, devido a ter que estudar demais. 10 meses é bastante tempo para namorar à distância, então, no Natal, meus pais me disseram que eu poderia visitar Ryan durante as férias de fevereiro que caíam no aniversário dele no Dia dos Namorados. Resumindo, foi perfeito. Quando chegou a hora, sentei-me no aeroporto e disse um rápido tchau e feliz aniversário para Ryan por mensagem de texto, como eu sabia que eu não teria serviço no voo ou mesmo na Europa. Ele não ia conseguir me encontrar no aeroporto por causa do trabalho, então ele me mandou uma mensagem sobre o que fazer quando eu pousasse em Trieste. As direções foram mais ou menos assim: quando você aterrissar, vá para os ônibus. Entre no ônibus C, viaje por cerca de 45 minutos. No final, você estará em uma estação de trem, e eu vou encontrá-la lá. Não faria mal pegar um mapa ou pedir instruções a alguém se eles falassem inglês, mas se você seguir minhas instruções, você não deve ter nenhum problema.
Isso tudo pareceu bem tranquilo para mim, mas quando eu estava sentada no ônibus, eu não podia deixar de sentir que tinha feito algo errado. Você sabe como é, quando você está indefesa você sempre assume o pior. E eu estava muito indefesa em um país estrangeiro com pouco conhecimento da língua e sem companhia de viagem. Então, naturalmente, eu estava preocupada. Decidi tentar me comunicar com a mulher ao meu lado, só para acalmar meus nervos. Desculpe. Inglês? Você fala inglês? Ela fez uma careta e ergueu os dedos para mostrar que falava um pouco de inglês. Grazie. Estou procurando a estação de trem. Stazione treno? Pomba. Peguei o mapa que peguei no aeroporto e apontei para a estação de trem no mapa. Ela sorriu imediatamente. Se vengo com me. O que eu tenho certeza que significa venha comigo e mesmo que não, ela parecia saber para onde eu queria ir, e depois de ver o mapa, como ela não poderia? Cerca de 15 ou 20 minutos após o passeio, o ônibus parou em uma parte realmente estranha da cidade. A mulher levantou-se e fez um gesto de "vem aqui" com as mãos. Olhei em volta para os prédios lá fora e não vi uma estação de trem em lugar nenhum. Ryan tinha sido claro que eu não seria capaz de não ver a estação. E eu só estava no trem por metade do tempo que ele disse que eu estaria. Os alarmes começaram a tocar na minha cabeça. Esta mulher estava sendo tão insistente, mas ela sabia exatamente onde eu queria ir porque eu tinha mostrado a ela o mapa, e esse claramente não era o terminal. Então ela agarrou meu braço e tentou me tirar do meu assento. Eu não ia cair nessa. Eu disse não. Nada de grazie. Tchau, tchau. E acenei adeus. Ela parecia muito irritada, mas pareceu desistir. Eu a ouvi murmurar algo que eu não conseguia entender em italiano e foi quando 5 caras se levantaram de todas as partes diferentes do ônibus e desceram com ela. Os 6 estavam claramente juntos, mas ela sentou-se ao meu lado e não tinha falado com nenhum deles durante os 20 minutos de viagem de ônibus. Eu estava mais do que um pouco assustada, mas cheguei ao meu ponto sem mais incidentes meia hora depois. Mencionei minha experiência ao Ryan e nós dois rimos brincando que eu poderia ter acabado como a garota de Taken, que foi sequestrada. Tenho certeza que estava exagerando, mas às vezes me pergunto. A Itália, Trieste em particular, é conhecida pelo tráfico humano. Um enorme esquema foi desfeito em maio deste ano. Sinto que jovens viajantes estrangeiros são presas fáceis para eles. E atrair uma jovem com uma mulher mais velha e usar homens que aparentemente não estão juntos com ela não parece uma ideia tão maluca. Pessoas mais ou não, foi muito assustador para mim e estou feliz por ter tido bom senso suficiente para ficar no ônibus. Quem sabe onde eu estaria agora?